Exercício 6. O raio R de uma circunferência varia com o tempo t segundo r igual a vt, em que v é a velocidade constante com que o raio cresce. Calcule, item A, a taxa de variação do comprimento c da circunferência em relação ao tempo t. Vamos lá. Bom, o comprimento c da circunferência ele é uma função do raio e é 2πr. O que nós queremos é calcular a taxa de variação desse comprimento c em relação ao tempo t. O r, o raio da circunferência, ele é uma função do tempo, e essa função é vt, com v constante. E aí, portanto, nós temos que c, o comprimento da circunferência, é uma função do tempo. Por quê? Porque nós temos 2πr mais r é vt. Certo? C é uma função de r, 2πr, r é uma função de t, neste exemplo aqui, vt. O raio da circunferência está aumentando com o tempo, ou variando com o tempo, segundo essa função. E aí, substituindo r por vt, nós temos c explicitamente como uma função do tempo. Neste item A, nós queremos calcular a taxa de variação do comprimento c da circunferência em relação ao tempo. Então, nós queremos calcular c' de t, que é o limite de c de t mais ΔT menos c de t sobre ΔT quando ΔT tende a zero, que é o limite quando ΔT tende a zero de c de t é 2πvt. Então, c de t mais ΔT é 2πvt mais ΔT, menos c de t, então menos 2πvt sobre ΔT. Observe que aqui, quando multiplicarmos, ficaremos com 2πvt menos 2πvt, zero. Então, podemos cortar aqui. O que sobra, o único termo que sobra é 2πv ΔT, dividido por ΔT, dá 2πvt. E o limite de 2πvt quando ΔT tende a zero é simplesmente 2π. Aliás, perdão, gente, eu disse 2πvt, mas não é 2πvt, é 2πv, tá? É simplesmente 2πv, que não depende de ΔT. Então, tá aqui, essa é a taxa de variação do comprimento da circunferência em relação ao tempo t. O item B pede para calcularmos a taxa de variação do comprimento c da circunferência em relação ao raio r. Então, é c' de r, tá? Isso é o limite, quando ΔR tende a zero, de c de r mais ΔR, menos c de r sobre ΔR. Isso dá limite, quando ΔR tende a zero, c de r é 2πr. c de r mais ΔR é 2π r mais ΔR. Então, menos c de r menos 2πr sobre ΔR. 2πr menos 2πr dá zero. ΔR sobre ΔR dá 1, que sobra é 2π. Limite de 2π quando ΔR tende a zero, 2π é uma constante, é simplesmente 2π. Tá? Então, a taxa de variação do comprimento c da circunferência em relação ao raio r é 2π.
Item C. Calcule a taxa de variação da área A do círculo correspondente em relação ao tempo t. Bem, primeiro precisamos obter A de t. A de R é πr2. Mas a gente sabe que R de t é igual a Vt. Então, A de t, πr2, com R sendo igual a Vt, dá π V2T2, certo? Com isso, nós temos que a taxa de variação de A em relação ao tempo, a linha de t, é o limite, quando ΔT tende a zero, de A de t mais ΔT, menos A de t, sobre ΔT, que é igual ao limite, quando ΔT tende a zero. A de t é πV2T2. A de t mais ΔT é πV2T mais ΔT ao quadrado. Então, menos A de t, menos πV2T2, tudo isso sobre ΔT. Bem, aqui nós vamos expandir, né, esse quadrado aqui. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, dá o limite, quando ΔT tende a zero, de πV2, vamos lá, t mais ΔT ao quadrado, T2 mais 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Aí, menos πV2T2, tudo isso sobre ΔT. πV2T2 menos πV2T2 igual a zero. ΔT por ΔT dá 1, ΔT ao quadrado por ΔT dá ΔT. Isso dá o limite, quando ΔT tende a zero, de... Podemos deixar esse πV2 aqui. Podemos inclusive fazer uso de uma propriedade que já estudamos de limites. Aqui é uma constante. Essa constante pode ser movida aqui através do símbolo do limite, né? Então, deixa esse πV2 aí. Então, limite, quando ΔT tende a zero, ficamos com o que aqui? 2t mais ΔT. E é claro que quando ΔT tende a zero, essa soma tende a 2t. 2t vezes πV2, podemos escrever como 2πV2t. Essa é a taxa de variação da área em relação ao tempo.